Bem-vindos à aula 2, e ao final dessa aula você vai entender por que chamamos isso de operação e não de aposta. Depois dessa explicação, a forma como você enxerga um jogo de futebol pode mudar completamente. Antes de conhecer qualquer método, existe um conceito que sustenta tudo o que nós fazemos. Nós estruturamos as operações para cobrir todos os cenários planejados. Por exemplo, se um time A vence, existe uma estratégia. Se empata, existe outra. Se o time B vence, também. E por isso o nosso foco não é torcer a um resultado específico. O foco é calcular, gerenciar o risco e executar a estratégia da forma correta. E é exatamente por isso que chamamos de operação e não de aposta. Daqui para frente, cada método que você aprender será apenas uma maneira diferente de aplicar essa mesma lógica. Agora você deve estar me perguntando, mas de onde vêm essas operações? A resposta é simples. A maior parte do nosso trabalho acontece antes mesmo da operação chegar até você. Nós não inventamos as entradas. As oportunidades surgem quando uma casa de aposta lança uma promoção ou existe a diferença de odds que permite montar uma operação. A partir daí, a nossa equipe de analista compara, faz os cálculos e só envia quando a estratégia é validada. Enquanto você recebe a operação pronta, nossos analistas passam o dia monitorando as casas regulamentadas, identificando as oportunidades e conferindo todos os detalhes para que você só precise executar o passo a passo. E já grava três termos que vão aparecer bastante daqui para frente. Odd é a cotação da aposta, stake é o valor que você utiliza na operação e operação protegida, que é a estratégia em que planejamos diferentes cenários para reduzir a dependência de um único resultado. Como funciona o nosso ecossistema? Provavelmente você conheceu a gente pelo Instagram, depois você entrou no nosso grupo gratuito para acompanhar de perto como funciona o nosso método, e lá você recebe algumas operações para entender a estratégia na prática e ver como é a nossa forma de trabalhar. Já no nosso grupo VIP, você tem acesso a um número maior de operações ao longo do dia, além de conteúdos exclusivos e de um acompanhamento mais próximo da equipe. E ainda faz parte do nosso grupo de network, que é o quê? É uma comunidade onde os membros compartilham experiências, tiram dúvidas e evoluem juntos. Cada etapa desse método foi pensada para que você avance com segurança, saindo de quem apenas conhece o método para alguém que opera o método com muito mais confiança. E o grupo gratuito paga de verdade? Agora eu quero te esclarecer uma dúvida que muita gente tem. O grupo gratuito não existe só para demonstração. As operações que compartilhamos lá são reais e fazem parte do nosso trabalho. Você acompanha as entradas, vai executar com sua própria conta e consegue entender na prática como o nosso método funciona sem precisar pagar nada por isso. E esse é o nosso diferencial. Você não precisa acreditar apenas no que eu estou dizendo. Você pode testar, acompanhar as operações e tirar suas próprias conclusões. Aí você pode estar me perguntando, mas tá, mas então qual que é a diferença do grupo gratuito para o grupo VIP? A diferença entre o grupo gratuito e o VIP não é se o método funciona. O que muda é a quantidade de operações, a frequência das oportunidades e o acompanhamento, que no VIP vai ser muito mais completo. E recapitulando, nesta aula você entendeu por que isso é uma operação e não uma aposta, e conheceu a lógica por trás do nosso método, e também viu que o grupo gratuito existe para você acompanhar tudo isso na prática. Se você ainda não entrou, entra agora, que na próxima aula eu vou te mostrar os três métodos que usamos para estruturar as nossas operações. Eu te espero na aula 3.